O Palmeiras voltou a flertar com o Pacto Palestrino. Seja muito bem-vindo a este canal e agora nós vamos repercutir mais uma vitória do Verdão maiúscula. Foi um pouco sofrida, mas os 3 pontos estão garantidos e colocou o Palmeiras na frente da tabela do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Leandro Rodrigues, meu querido, e eu falo diretamente com você, com esse coração alviverde que tá aí do outro lado. Tá feliz com essa vitória do Verdão? Vem aqui, já senta o dedo no like que eu quero saber como está a sua empolgação, porque essa vitória dá muita margem pra gente ficar contente e esperançoso pra muita coisa que vem pela frente. Vamos falar de Palmeiras nessa segunda-feira de feriadão. O vídeo tá saindo um pouco mais tarde, mas é lógico, a gente tem que falar dessa vitória maiúscula do Verdão. Vem comigo. É o seguinte, Palestrino, o Palmeiras venceu o Fortaleza, somou mais 3 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro diante de um time que não perdia há 25 jogos dentro da Arena Castelão. E precisa exaltar, sim, essa vitória do Palmeiras. E a gente vai discutir no vídeo agora, tá bom? Então já deixa o seu like aí, como eu pedi no começo do vídeo, se inscreve no canal também, faz a pataquada toda que você já tá ligado pra ajudar aqui no canal, beleza? É o seguinte, com muita alma, o Palmeiras voltou a flertar com o Pacto. Quero deixar isso aí muito claro pra vocês. Esse jogo contra o Fortaleza, pra mim, ficou claro. Aquele time batizado aí que fazia pacto, que não sei o quê, que botava terror nos adversários, parece que voltou. Ou pelo menos está voltando a ser aquele time cascudo que a gente viu aí, que não perdia jogos fora de casa. O Palmeiras, deixando muito claro para vocês, na minha humilde opinião, não fez aquele jogo brilhante, tá? Conforme fez contra o Corinthians e até um jogo bom aí contra o Internacional. O Palmeiras aí, confesso para vocês que eu até achei abaixo dessas partidas nesse jogo contra o Fortaleza, mas, cara, o que importa é o resultado final. E aqui o que a gente quer falar para vocês é o seguinte, qual é a diferença desse Palmeiras para aquele Palmeiras que a gente criticava no começo da temporada? Qual que é? O que vocês acham? Eu quero que vocês postem aqui nos comentários sobre isso. Porque agora, velho, a gente vê um time do Palmeiras com vontade, um time do Palmeiras que briga por todas as bolas. E você vê um cara que tá levando isso à risca, é esse argentino Giai. A gente criticava demais ele aqui, mas olha, eu vou falar para vocês, se ele não for o novo pitbull do Palmeiras, eu não digo nada. Se ele continuar dessa forma, ele vai ali pegar e se consagrar naquela lateral direita. E pra mim, quando o Marcos Rocha voltar, quando o Mike voltar, vai ser uma baita injustiça do senhor Abel Ferreira se tirar o Agustin Giai da lateral, tá? Porque esse argentino já faz a segunda partida dele mostrando que ele tá com vontade, dividindo toda a bola que ele pode, sabe? Então assim, defensivamente o Giai tem se mostrado um bom lateral e tá fazendo agora valer aquele investimento que o Palmeiras fez altíssimo no ano passado. É verdade, o Giai, eu acho, tá? Na minha opinião, que ele tem dificuldades de sair com a bola, com toque de bola. Ele não é esse jogador técnico que nós queríamos que ele fosse, né, com saída boa de bola. Você percebe que quando ele fica um pouco cercado, ele prefere se desfazer da bola do que tentar dar um passe mais assertivo. Mas, cara, defensivamente ele tem vindo jogando pelo Palmeiras muito bem e isso a gente precisa deixar destacado aqui. Não foi diferente nesse jogo contra o Fortaleza. Quero também aqui nos meus destaques que eu gosto sempre de trazer para vocês, um que eu critiquei bastante desde o começo, mas agora eu preciso elogiar, tá? O Gustavo Gomes voltou a ser, na minha opinião, o zagueiro que o consagrou como um xerife do Palmeiras. Uma partida muito segura fez aí o paraguaio Gustavo Gomes. Partida essa que o torcedor espera que ele sempre faça, sendo aquele jogador seguro ali, né, liderando de fato a zaga do Palmeiras. E o mesmo eu posso dizer, lógico, não chamando de xerife, mas posso dizer de Emiliano Martínez. Jogador que chegou desacreditado na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu mesmo vim aqui e fiz uma crítica no canal à diretoria, não ao Emiliano Martínez, tá? Porque o jogador não tem culpa disso,
Mas, cara, é um cara que chegou da Liga da Dinamarca, não tinha jogado bem pelo Red Bull Bragantino quando esteve aqui no Brasil, mas agora, contratado pelo Palmeiras, ele mostra um jogador também muito seguro, tem uma boa saída com a bola no pé, sabe tocar muito bem a bola, diferente um pouco do Giai. E assim, cara, vai se confirmando aí, se consagrando como titular do Palmeiras. Ontem o Emiliano também fez uma partida muito boa, na minha opinião. E um pitaquinho aqui sobre o Richard Rios, né, cara? Ele é bom jogador, tá, gente? Eu não discordo da ideia de que ele é esse jogador de fato, vem jogando muito bem pela Colômbia, só que a gente precisa dizer que o Richard Rios, ele é muito indolente mesmo, cara. Porque tem jogadas, cara, que ele pode fazer o simples, o arroz com feijão, e às vezes ele tenta driblar, não sei o que, e é toque de calcanhar, e acaba armando um contra-ataque para a equipe adversária, cara. Essa é a crítica que eu tenho ao Richard Rios. Mas ele é um bom jogador também, acredito que ele tem que ser aí sim o titular do Palmeiras, tá? E revezando, cara. Se ele continuar vacilando aí nessas saídas de bola, muitas vezes que ele tem, querendo fazer algumas firulas, se o Lucas Evangelista demonstrar muito interesse aí, ser aquele jogador aguerrido, ele vai acabar colocando a pulga atrás da orelha do Abel Ferreira aí, entre Richard Rios e o Evangelista. É uma opinião aqui que veio na minha cabeça agora e eu quero jogar essa pra vocês. Quero também falar do Estevão, tá? Vocês perceberam que a bola já não passa sempre por ele? Vocês já perceberam isso? Agora parece que o Abel e o time do Palmeiras perceberam que existe outros jogadores para construir jogadas. Lembra que a gente reclamava? O Palmeiras era sempre balão na área ou bola no Estevão. Agora já não é mais assim. Felipe Anderson tem qualidade, já mostrou para sair com a bola e fazer um passe diferenciado. Falamos do Emiliano Martinez aqui. O próprio Richard Rios tem qualidade para sair com a bola e dar um passe decisivo também. Então o Palmeiras parou um pouco com essa Estevão dependência, o que tá fazendo que o Estevão não se destaque tanto, né? Não chame tantos holofotes. E o jeito que o Estevão está jogando, eu acho que é muito mais interessante porque confunde o adversário. A gente nunca sabe quando e para que lado o Estevão vai sair, aonde ele vai estar. Diferente daquele time no passado, né? Um passado não distante, em que o Estevão ficava isolado na ponta direita e aí facilitava para a marcação adversária. E o Estevão, tá precisando, meu amigo, aqui um conselho para você se esforçar um pouco mais, para você decidir jogos grandes, hein, meu? Porque assim, a torcida do Palmeiras espera muito de você, porque assim, cara, a quem muito é dado, a muito lhe será cobrado, certo? Você é um baita jogador, velho, ninguém discorda disso. Você já é jogador do Chelsea, você joga muita bola, você tem alegria nos pés, tá precisando um pouco mais de você, né? E quando eu digo isso, é parar de ser muito fominha, é fazer de vez em quando arroz com feijão, mas eu creio que tudo isso é um pouco de consequência da sua idade, porque você é um jogador jovem ainda e tem muito a aprender. Você é um talento, menino. Você joga muita bola, eu gosto muito de você. Só falta alguém te orientar melhor aí para você ser aquele jogador decisivo como você já foi um tempo atrás e começar a decidir jogos grandes, tá bom? Aqui um baita de um conselho que eu deixo aí pro Estevão. Eu não sei se a família dele ou alguém assim, próximo a ele assiste. Eu quero deixar isso aqui registrado no meu vídeo de hoje. Flaco Lopes. Anotem esse nome, Flaco Lopes, que nós vamos falar um pouco mais detalhado no final desse vídeo, tá? Mas quero ressaltar também a partida do argentino, o atacante. Eu me questionei, eu falei, caramba, mano, o Paulinho não viajou, foi poupado. O Vitor Roque no banco. O Abel ontem decidiu colocar o Flaco de titular. E quando eu vi essa escalação, eu falei, caramba, Abel, você tá de sacanagem. E não é que o argentino entrou e me fez uma boa partida? A verdade a gente tem que dizer aqui, cara, o Flaco brigou muito ontem, fiquei muito feliz com a partida dele e é assim que funciona no futebol, cara. Quando o cara não joga bem, leva porrada. E quando o cara joga bem, a gente vem aqui e tem que falar da mão palmatória. Tem muita gente que chama o Flaco Lopes de bagre, eu também muitas vezes já fiquei irritadíssimo com ele em várias jogadas que ele podia ter decidido pro Palmeiras e ele não o fez. Mas ontem foi diferente, uma das melhores partidas que ele fez pelo Palmeiras, na minha opinião, e é claro, ficou aí caracterizado pelo segundo gol da partida. Um gol ali que eu falei, puta, quer ver que ele vai perder esse gol? Quer ver que ele vai perder esse gol? Marcado ali pelo Davi Luiz,
que ele decide fazer? O que o atacante deve fazer. Ele chutou, não tentou driblar, levar ninguém, ele chutou bem no cantinho ali e ó, o goleirinho do Fortaleza também com o bracinho curto, hein, meu? Tá louco, meu Deus. E que bom que ele tava com esse braço curto. A bola do Flaco Lopes foi muito bem chutada na bochecha da rede, como alguns comentaristas gostam de dizer. Parabéns ao Flaco aí, e é isso que espera de um atacante, velho, que decida partidas. Ontem o Flaco Lopes foi esse jogador aguerrido que o Palmeiras precisava e decidiu na bola que precisava fazer o gol aí pelo Palmeiras, tá bom? Facundo Torres também deixou o dele. Se não me falha a memória, é o segundo ou o terceiro gol do Facundo, não me recordo se é o segundo ou o terceiro, mas já é o segundo consecutivo, né? Porque contra o Internacional ele marcou também, mas eu tenho uma ressalva, velho. Ele não fez pra mim, tá, aquela partida esplendorosa. Pra mim, eu ainda continuo achando que ele é aquele jogador caranguejo que toca de lado ou a bola pra trás, velho. Toda vez que sobra a bola pro Facundo Torres, que ele precisa dar um drible, que ele precisa levar pra linha de fundo e cruzar a bola pra área, ah, meu Deus, ele perde essa bola, eu fico doidinho. Mas ontem ele ficou aí marcado com mais um gol e é o que a galera vai lembrar e é o que tem que ser lembrado, tá, cara? Ele tava lá na hora do gol e fez, e é isso que espera do cara. Mas pra mim ainda o Facundo Torres ainda não mostrou ainda o que veio fazer no Palmeiras, tá? Eu acho que ele tá jogando numa posição que não é a dele, né? Ele tá improvisado ali. Aliás, essa ponta esquerda do Palmeiras é uma carência que nós temos no elenco, tá? Além das laterais, essa ponta esquerda o Palmeiras precisa ir atrás urgentemente de um jogador nato para jogar ali. Já que o Abel Ferreira não abre mão desse esquema de 4-3-3, então precisa trazer um cara para jogar nessa ponta esquerda aí e ser o titular do Palmeiras, tá, gente? Já tô cansado dessas improvisações, porque o Facundo Torres é igual o Felipe Anderson. Ou ele jogava lá no time lá dos Estados Unidos pela ponta direita, não pela esquerda. Então ele tá jogando ali improvisado, tá? Eu queria ver muito Facundo Torres pela direita, só que eu acho que vai ser um pouco difícil agora com essa ascensão aí do Felipe Anderson, que ontem também fez uma boa partida pro Palmeiras. E para finalizar aqui alguns destaques da partida, é lógico que eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Se vocês quiserem realçar alguma partida de algum jogador em específico, use o espaço para comentários também. Eu quero saber a visão de vocês, torcedores que estão aí do outro lado, sobre esses jogadores, sobre esse elenco do Palmeiras e que o Abel tem feito com esse time aí. O que eu me recordo aqui, e eu deixei para finalizar essa parte falando sobre isso, é que o Naves vai precisar pagar o bicho pro Everton, né, velho? Porque ontem um pênalti que eu não tinha visto, tá? Depois que as imagens foram mostradas, eu percebi, tá? E foi pênalti sim. O Naves, ele levanta com o braço estirado, parecia que o cotovelo quase na cara do Daverson, se não me falha a memória. Só que a bola bate no braço do cara, velho. O braço do cara tá bem alto. Não tem o que discutir. Pra mim aquilo é pênalti. E eu falei, caramba, a gente vai deixar de trazer os 3 pontos pra casa. E aí, o Everton, que foi caracterizado por um bando de torcedores aí do Palmeiras como um goleiro que não pega pênalti, ontem o pacto estava on fire. E o que acontece? O Everton pega o pênalti batido pelo Caleb e levantou todo o torcedor palmeirense que estava atrás de uma televisão e até aqueles poucos que estavam lá na Arena Castelão. Ninguém esperava, mas eu devo admitir um negócio pra vocês. Eu tava aqui assistindo da minha casa e eu falei assim, o Everton, faz a boa hoje, o Everton. Faz a boa. E eu fiquei só olhando pro goleiro. Eu não olhei nem pro cara que ia bater, né? Só olhei pra ele. Quando eu vi ele pulando pro canto esquerdo e catando aquele pênalti, eu falei, pronto, o pacto no Palmeiras tá renovado. Quando eu vi isso, eu falei, agora nós vamos brigar por tudo. Consagrando assim o Palmeiras vencendo essa partida na Arena Castelão. E um destaque de um jogador específico aqui que eu quero deixar pra vocês do Fortaleza é aquele senhor Daverson, né? É aquele jogador que ninguém acredita nele, é aquele jogador que, tipo, é muito abandonado ou escanteado, ninguém fala que o cara é bom de bola, nem nada. Só que quando você menos espera, o Daverson tá lá para deixar o gol dele, e foi assim que ele deixou o gol dele contra o Palmeiras ontem. Ele que não quis comemorar e tudo mais, tem história com a camisa do Verdão, me lembrou aquele jogo lá contra o Flamengo, cara. Ninguém acreditava naquilo, no Daverson, né, no caso. Ele foi lá e roubou a bola do Andrés Pereira numa falha do cara, e ele vai lá e marca aquele gol tão improvável que ninguém esperava
e dar o título pro Palmeiras da Libertadores. Tenho saudades, confesso pra vocês, do Deivinho de vez em quando, tá? Confesso pra vocês, embora eu ache que hoje a gente tá muito melhor servido no ataque do Palmeiras. Com a vitória, Palestrino, o Verdão chega a 13 pontos conquistados e mantém a invencibilidade no Campeonato Brasileiro com 4 vitórias e 1 empate. A equipe volta a campo, lembro vocês, no torneio nacional no próximo domingo, dia 27, contra o Bahia, no Allianz Parque, às 18h30, horário de Brasília. Além disso, o time aí do professor Abel Ferreira tem jogo importante pela Libertadores. A equipe encara aí o Bolívar em La Paz, o que vai ser um desafio, né? Porque é lá na altitude, né? Na próxima quinta-feira, dia 24, às 19 horas, também horário de Brasília, pela terceira rodada da competição internacional Conmebol Libertadores. Já tem Palmeiras na semana e é lógico que a gente vai ficar aqui no canal acompanhando todos os destaques que a galera vai trazer aí e a gente vai repercutindo aqui no canal. Posta nos comentários, Palestrino, quero saber sua opinião sobre este jogo passado, vencido pelo Palmeiras contra o Fortaleza. Um jogo que para mim foi dificílimo. O Palmeiras não foi tão brilhante quanto a gente se esperava, mas o mais importante, trouxe os 3 pontos para casa e se isolou como líder do Campeonato Brasileiro. E espero os pitacos de vocês aqui nos comentários, tá bom? Comenta aí que quando eu puder eu respondo vocês. E pra gente fechar o vídeo de hoje, Palestrino, é o seguinte, ó, eu vi esse negócio aí no final de semana e é importante eu comentar aqui com vocês também no canal. De acordo com o jornalista Rodri Rossetti da TYC Sports, o River Plate deve formalizar uma nova proposta na janela do meio do ano. Vale destacar, Palestrino, que em 2024 o clube argentino já havia feito uma oferta oficial e balançado aí o Flaco Lopes para tentar sair do Palmeiras. Caso chegue aí uma nova oferta do River Plate ou de outro interessado, o professor Abel Ferreira deixará a decisão nas mãos do Palmeiras e sua diretoria. Em outra oportunidade, lembro vocês, o Abel não deixou o negócio acontecer, mas até agora não houve nada de forma oficial, deixando bem claro para vocês. Cabe ressaltar, Palestrino, também que o Flaco Lopes renovou o vínculo dele com o Verdão em maio do ano passado, com contrato até dezembro de 2027. Com isso, o Palmeiras mantém controle total sobre a situação do jogador no mercado da bola e assim, até onde eu tenho escutado, o Palmeiras pretende, não significa que vai, mas pretende receber aí em torno de 99 a 100 milhões de reais pelo argentino que está aí na sua tela. E aí eu já jogo a pergunta para vocês, será mesmo que vai ter algum maluco que vai pagar 100 milhões de reais pelo Flaco Lopes? Pelo menos esses valores é o que se especula aí na boca pequena e eu quero jogar isso para vocês. Porque o Flaco, vamos ser sinceros, ele não vem sendo aquele protagonista que o palmeirense esperava. Foi contratado aí a preço de ouro também, foi pago uma bala por esse jogador. Todo mundo esperava muito dele, mas até agora ele não conseguiu ainda convencer a torcida do Palmeiras a que veio pro Palmeiras, velho. Ele não conseguiu ali se fixar, né? Todo mundo que olha, por exemplo, pro time do São Paulo, os torcedores do São Paulo, quem é o atacante do São Paulo? O atacante do São Paulo é o Caleri. Quem olha pro Corinthians, quem é o atacante do Corinthians? É o Yuri Alberto. E assim, aí você vai pro Flamengo. Quem é o atacante do Flamengo? A torcida do Flamengo unanimemente fala que é o Pedro. O palmeirense, ele não tem essa referência de ataque. Esperava-se isso do Flaco Lopes. Chegou recentemente o Vitor Roque, chegou recentemente também o atacante Paulinho, mas anteriormente o sentimento era de que o Flaco ia ser esse jogador. E até o momento, embora tenha feito uma temporada passada com alguns golzinhos, é verdade, foi artilheiro do Palmeiras no Paulistão de 2024, mas eu acho aqui, na minha opinião, que é muito pouco para ele ainda. Fez um bom jogo, sim, como falei para vocês ontem contra o Fortaleza, mas eu ainda acho também que é pouco, tá? Pelo que o Palmeiras pagou por ele. Eu acho muito difícil algum clube pagar 100 milhões de reais pelo jogador. Se chegar algum maluco e botar 100 milhões, ó, obrigado Flaco Lopes por tudo, eu venderia ele, tá? Mas dificilmente alguém vai pagar esse valor. Quero saber a opinião de vocês.
Posta aí nos comentários. Lógico, tudo isso é especulação que eu trouxe aí do tal do Rodri Rossetti da TYC Sports e a gente comenta aqui deixando muito claro tudo para vocês. Se tiver qualquer coisa mais sobre o Flaco Lopes, é lógico que a gente vai comentar no canal. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Edição de mais uma vitória maiúscula do nosso Palmeiras e eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana animadíssima para o torcedor do Palmeiras, tá? E a expectativa está lá no alto para este jogo próximo na Libertadores contra o Bolívar na quinta-feira. É um confronto complicado também, mas se a gente olhar para trás, o confronto contra o Inter e contra o Fortaleza eram complicados e o Palmeiras conseguiu converter 6 pontos nessas últimas 2 partidas. Então, cara, quem é o Bolívar para o Palmeiras? Eu acho que o maior adversário do Palmeiras lá em La Paz vai ser a altitude, não vai ser nem o time dos caras. Então, a gente vai ter tempo ainda para conversar sobre isso no canal. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito, verifica a sua inscrição, né? Se você já se inscreveu, porque às vezes os caras aí falam que o Google desinscreve as pessoas, não sei se isso é verdade, mas não custa nada, tá? Verifica aí se você tá inscrito, ativa o sininho de notificações e, é claro, o seu like palestrino é muito importante. Por favor, velho, não custa nada. Se assiste até aqui, você que já é da casa e não deu seu like ainda, você tá de sacanagem comigo, palestrino. E hoje, ainda mais, nós merecemos esse like aí pela vitória que o Palmeiras teve. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dá uma excelente segunda-feira de feriado para vocês. Volto num próximo vídeo, a gente se vê e avante palestra.